Bora lá começar? Com você, Kátia. Vamos. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, primeiro, agradecer aí vocês, né? A grande maioria tem estado comigo nas palestras aqui da Infoleve durante todo esse ano de 2024. Eu acho que esse foi o ano assim, que a gente praticamente fez todos os meses, né? Os meses que nós não fizemos palestras, nós tivemos o presencial. Então, a gente conseguiu entregar aí muito conteúdo para vocês. É o que eu falo, né? Quem consegue estar aqui com a gente todos os meses, praticamente termina o ano tendo quase que aí um MBA dentro do nosso segmento, né? Então, primeiro agradecer a Infoleve pela essa enorme oportunidade. Cada vez mais eu recebo pessoas elogiando essa iniciativa, né? Até porque muitas pessoas acho que até pensaram que a gente não ia ter fôlego para ter tantos assuntos assim, né? E a gente tem trazido, fazendo até às vezes altos desafios aí. E esse, para mim, esse tema de hoje foi um alto desafio. Eu tinha colocado a proposta de tocar nesse tema já desde o começo do ano, que a gente fecha a nossa pautinha aqui, eu, o Alex, a Isa e a Júlia, né? A gente fica discutindo aí os melhores temas, e esse a gente já tinha se colocado para falar. Mas para mim, gente, é também um desafio, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz colégio técnico de processamento de dados lá no século passado. Então, se eu disser que eu sou totalmente avessa à tecnologia, é mentira. Eu até conheço algumas coisas, mas não é a minha praia, né? Eu não estou assim focada 24 horas por dia nessa parte de inteligência artificial. Sou uma usuária, consulto, me interesso, mas assim, não é a minha praia. E aí, para quem já estava aqui no começo, eu comentei com o Fábio, eu tinha feito um curso muito bom ano passado, mas as coisas já se atualizaram bastante. Então, é desafiador também. Ainda bem que eu tenho colegas aqui que também conhecem desse tema, né? Até o Felipe Alvim aqui da Ômega de Fortaleza está aqui, eu sei que ele estuda também bastante sobre isso. Então, se mais alguém tiver alguma coisa para contribuir, coloca aqui no chat. Eu tinha pedido para vocês e vou reforçar. Coloca aqui no chat quem já trabalha com inteligência artificial nas empresas de vocês, né? E não esqueça de fotografar a gente e colocar lá no Instagram. Meu Instagram ficou apitando aqui, então acho que já teve gente que começou a fazer essas fotinhos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente seguir aquele roteiro. Como sempre, eu coloquei aqui para vocês, né, o nosso roteirinho básico para eu seguir e não extrapolar muito tempo, porque senão eu falo demais. A Edneia falou que ela já trabalha com IA. Muito bom. Vamos colocando aqui, gente, que depois a gente troca algumas figurinhas aí. Ó, Gilson desenvolve aplicações, muito bom. Então, vocês vão poder me ajudar aí a contribuir com mais informações. Então, o que eu estou propondo aqui para nossa conversa, né? Falar rapidamente dessa jornada que começa lá nos anos 50, né? E até onde nós chegamos com a inteligência artificial, trazer a inteligência artificial para o mercado de elevador. Então, uma pergunta que a gente se faz é: possível vender mais com a inteligência artificial? Ela permite mesmo que a gente consiga fazer mais vendas, né? E trazer a inteligência artificial para a prospecção de clientes, porque essa é sempre uma dúvida e eu recebo diariamente aqui nas consultorias, nas mentorias, né? Preciso prospectar mais cliente, como que eu faço isso? E aí eu sempre trago as dicas para vocês, para implantar aí na empresa de vocês, e aí a gente abre para discussão sobre o tema, tá? Bom, quem que está aqui pela primeira vez? Será que tem alguém que não me conhece? Mas para quem não me conhece, essa sou eu, Kátia Marim Treviso, né? Essa fotinha foi feita na Infoleve, perto ali dentro do auditório, né? Perto desse banner que tem atrás, muito legal. Trabalhei mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler e faz mais de 5 anos que eu estou
como consultora aí do mercado de elevador multimarca, né? Então, nesses últimos 5 anos, eu falo, vai fazer 6 anos no comecinho do ano que vem, tá? Que eu acho que eu aprendi muito mais do que até os próprios 20 anos que eu estive na Elevadores Atlas Schindler, tá? Porque o mercado da multimarca ele é muito mais dinâmico, né? A gente está vivendo e convivendo com questões que são mais dinâmicas do que uma multinacional. Então, sou muito grata de poder participar dessa evolução com vocês aí. E muito dessa minha jornada, eu sou grata à Infolev, né? Foi a Infolev que abriu as portas para mim, para conhecer os meus treinamentos lá no comecinho aí dessa jornada. E hoje nós estamos aqui sendo parceiros, não só nas palestras, mas na Lift Roadshow, estou indo também a convite da Lift Roadshow, mas em parceria com a Infolab, tá? Então, essa sou eu, especializada em marketing, sou jornalista de formação, trabalhei em gestão de vendas, fiz treinamento para técnico, e essa sou eu. Para quem quer saber mais, se aprofundar mais sobre o tema, nós temos um canal Conversa de Elevador, que é patrocinado pela Infolev. Toda semana eu coloco conteúdo novo, inclusive antes de entrar aqui, eu estava trabalhando no episódio dessa semana, que é sobre dando continuidade ao Spin Selling. É uma metodologia que a gente vem falando bastante, né, de fazer vendas mais técnicas, né, e o nosso mercado ele exige uma negociação que seja mais aprofundada. Então, quem quer saber, quem quer conhecer essa metodologia, entra lá no canal. Nós já fizemos o S, o P e o I do SPIN, né? Agora está faltando o N de necessidade, que é o tema dessa semana. E ali tem conteúdo, gente, tem mais de 280 vídeos para vocês, então divirtam-se, é gratuito, é feito para vocês mesmo, tá? Eu coloquei o link de inscrição para o Elevadora, quem tiver interesse, as mulheres que tiverem interesse de participar dessa comunidade. É uma comunidade voluntária, né, e gratuita também, em que a gente discute aí as dificuldades de nós mulheres num segmento que é tão masculino, né? Então, nós já tivemos 5 palestras, a última ainda não está aqui porque eu ainda não subi, foi da Carla, e também o material está disponível para quem é inscrita. Esse conteúdo é só para mulher, tá? Então tá aí o ícone. Mas quem não conseguiu pegar aí no Chiar e me chamar no meu WhatsApp, eu mando para vocês o link da inscrição. Então, sem mais delongas, que já 3h20, vamos para a questão aí da inteligência artificial, né? Então, para quem acha que inteligência artificial é uma coisa do agora, né, desse século, é preciso a gente relembrar que esses estudos, eles já acontecem desde 1950, tá? Inteligência artificial nada mais é do que uma área, uma ciência, tá? Que vai estudar como os robôs, como os computadores, ou mais de um computador, consegue aprender e raciocinar em busca de resoluções de problemas, seguindo alguns padrões que nós, seres humanos, adotamos para tomar decisões. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, eu falei até que tem que tomar cuidado, né, para não falar inteligência emocional, mas muito do que a gente hoje recebe como produto da inteligência artificial está baseado também numa outra área que eu gosto muito, que é entender a inteligência emocional, como o ser humano toma decisão. Porque a partir dessa junção, né, de estudos da neurolinguística, né, da nossa forma de tomar decisão, é que a inteligência artificial ela é montada. Ela é baseada em algoritmos, ela é baseada em lógica, ela é baseada em premissas, tá? Então, o termo inteligência artificial foi dito pela primeira vez lá em 1950, mas a gente teve ciclos aí de muito otimismo com essas ferramentas, então que a gente vai tendo aí uma evolução muito grande, né, desse assunto, mas em outros momentos a gente teve uma queda,
né? Porque o investimento em máquinas que fossem menos robustas de tamanho, de consumo de energia, né? Mas que fossem mais rápidas e pudessem fazer mais combinações, ele foi tendo altos, né? Mas quedas também, tá? Até que em 2010 aí a gente começa a ter um informações sobre a evolução da inteligência artificial disponível para a grande maioria. Isso graças, né, à ajuda aí da internet, ajuda a popularização aí dos smartphones, dos computadores. Então a gente começa a ver ali em 2010 sendo mais falado sobre inteligência artificial. Mas o boom realmente chegou quando todo mundo passou a falar do chat GPT e a gente vai falar bastante dele, tá? Um parênteses aqui interessante. A gente teve, né, Elevator Community Day, eu fui a convite da Infolev, né, estive lá com o pessoal da Infolev e encontrei uma pessoa que trabalhou comigo lá na minha antiga falecida empresa e ele lembrou de um projeto que a gente trabalhou juntos lá, que era um projeto de Big Data, tá? E que foi um projeto muito caro na época, de muito investimento de tempo, dinheiro e de equipes, e que no final das contas não deu muito certo naquele momento. Eu vou fechar esse parênteses agora, para deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, mas lá na frente eu retomo esse tema, porque ele está muito ligado com o que a gente vai falar hoje, tá? Quando que a gente investe, aposta na inteligência artificial e ela não traz resultados? Por que que isso acontece? Tá? Então, segura aí a curiosidade, e aí eu conto para vocês um pouquinho mais e também conto o santo que eu encontrei lá na Elevator Community Day, tá? Bom, como que a gente está hoje, se a gente olhar aí essa evolução, né? Nós estamos, além da inteligência artificial, como uma inteligência que utilizava grandes bancos de dados, com muitas informações, e organizava essa informação e fazia propostas algorítmicas futuras, que isso é o que a gente viu lá atrás, tá? Hoje nós estamos no momento da inteligência artificial generativa, e é isso que nos assusta tanto, né? Porque a inteligência artificial te oferecendo algo como se ela realmente tivesse criado aquilo. Então, você pede para ela a composição de uma foto e ela te entrega uma foto pronta, né? Você pede para ela alguma informação, como o Fábio comentou lá no começo, né? Antes no Google a gente perguntava alguma coisa para ele, ele trazia um monte de link um atrás do outro, né? E você que lute para encontrar a informação que você precisa em 15, 20 páginas, né? Sendo que cada 15, 20 páginas vai ter 10 links, né? Hoje a inteligência generativa, ela pega esse conteúdo, analisa e te responde em coisas de segundos, tá? E como que isso é possível, né? E aí eu acho que vale muito a pena vocês estudarem um pouco sobre essas redes neurais profundas, que é o Deep Learning. É muito interessante como esses modelos estão sendo construídos a partir da forma como o ser humano processa as informações. Então, isso que a gente acha que é uma coisa misteriosa, né? Que a gente fala, poxa, mas como que chega nisso? A gente começa a entender melhor e aí dá para a gente conhecimento para a gente utilizar a inteligência artificial de um jeito que seja, que traga mais benefícios para a gente, mas também de um jeito mais seguro, né? Porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial traz muita coisa boa, ela também é um risco, tá? Então, hoje a gente tem aí principalmente o chat GPT, né, que está se tornando aí uma ferramenta do dia a dia, tá? E o Gemini, que está aí disponível no Google, né? O próprio WhatsApp aí permitindo que a gente tenha uma inteligência artificial para nos ajudar. Eu não gostei muito da ferramenta ainda do WhatsApp, tá? Ela ainda não está muito redonda,
mas no futuro pode ser uma coisa que a gente vai usar com muito mais frequência, tá? Então, aí ela não está só realizando tarefas automatizadas, né? Mas ela está ajudando a gente a tomar decisões estratégicas, né? Principalmente em setores como a saúde, o transporte, marketing, educação, serviços financeiros, né? Esses já são áreas que usam muito a inteligência artificial. E agora nós entrando aí também nesse mundo que é da prestação de serviço. Aí você vai falar, Kátia, mas só agora que eu estou olhando para o nosso segmento, tá? Tem segmento de prestação de serviço que utiliza muito mais as possibilidades da inteligência artificial. Queria fazer também aqui trazer uma informação. O Fábio me passou um artigo muito legal, né, sobre uma jornalista, acho que ela era jornalista, ela deixou a inteligência artificial Era do New tomar York Times, é. decisões do New York É, Times, né? é. Fantástico aquele artigo. Ela deixa as inteligências artificiais, ela usou uma combinação de algumas para tomar decisões durante um período da vida dela. Então, ela conta lá o caso, né, de como fazer a lista das compras do mês. E depois, na hora que ela fez o carrinho, montou o carrinho, ela fotografava o carrinho e falava: Você pode olhar essa fotografia e ver se falta alguma coisa? É a cor da parede do meu escritório, qual é a cor que eu deveria usar? E aí ela conta, né, a parte que foi positiva disso e as partes negativas. Então, é um artigo público, né, Fábio? Então, quem quiser, a gente compartilha aí, tá em inglês, mas o chat GPT consegue traduzir para vocês facinho também. Aí eu vou te falar duas coisas dessa tradução. Você traduziu pelo chat GPT? Não. Traduzir pelos dois, chat GPT e pelo Gemini para testar, para ver se eles ficavam muito parecidos. Então, e o chat GPT deixou você traduzir? Ele travou, eu tinha que ir copiando Então, de parágrafo em essa é outra parágrafo. coisa que tem que tratar. Então, o que aconteceu? Ele é do New York Times e a matéria você tem que pagar o acesso, né? Não é aberta, né? E, e daí, se você botar ele para traduzir, ele já fala, não, isso aí tem direito autoral. Que é um cuidado já que a gente vai ter que ter com a inteligência artificial. Você vai pedir para fazer um texto e, eventualmente, ele vai te dar um texto que, às vezes, você não sabe, mas ele é muito próximo de algum que alguém publicou e que, por sua vez, pode ter direito autoral. É mais um cuidado aí que tem que ter agora com o uso da inteligência artificial. Tá? Perfeito, Então, perfeito. então e ele já detectou na hora, não, isso aqui é um direito... Só que o Gemini fez. Então, o Gemini fez, e aí depois no chat GPT eu fui pegando Se você pegar por alguns pedaço, aí parágrafos, ele vai. eu fui jogando para comparar, somente naqueles parágrafos que não tinham ficado muito bons de tradução, eu fui Uhum, comparar para ver, né? Que eu estava fazendo teste para a gente vir conversar. E aí eles têm pequenas variações, mas de uma forma geral você consegue entender para uma leitura assim rápida, uhum, vale muito a pena, né? Faz muito sentido. uhum, Agora, se você for, e aí eu não estou falando nem de direitos autorais, né? Estou falando de você traduzir alguma coisa, algum documento muito importante, sem fazer uma crítica, é perigoso, porque às vezes uhum. até o contexto ele muda um pouco, né? Você tem que voltar lá e dar uma olhada no inglês para ver se era aquilo mesmo que a autora queria explicar, né? Uhum. Então, isso é um cuidado. Bom, então, voltando aqui e conectando esse artigo que o Fábio falou, né, a IA generativa é exatamente isso. Mais do que ela analisar dados e categorizar dados e te dar uma previsão, uma probabilidade de futuro, ela vai criar alguma coisa nova, entre aspas, tá, gente? Porque nunca é novo, é sempre baseado em conteúdos pré-estabelecidos, né? Mas que a gente tem a sensação de que foi uma criação do nada mesmo, né? Porque a gente pede alguma coisa e ela traz em questões de segundo, tá? Então, a gente tem várias ferramentas aí. Eu fiquei mais no chat GPT e Gemini mesmo para vocês. Eu peguei algumas outras dentro daquela ferramenta Canva, para vocês darem uma olhada, e também fiz alguma tratativa ali dentro do chat GPTs, que eles falam que são outras plataformas, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Agora, quando eu perguntei, né,
Quem de vocês já usa inteligência artificial no dia a dia? Quem acha que não, né, precisa rever, porque o próprio Google Assistente, ele é uma inteligência artificial, ele é uma assistência, né, um assistente virtual baseado em inteligência artificial. A Siri, né, a Alexa, que a gente pede para fazer alguma coisa, a Iva, que a gente acabou de ver, né? Pode ser que ela não seja uma inteligência artificial generativa, né? Mas ela é uma inteligência artificial, ela teve um aprendizado para fazer um auxílio aí no nosso dia a dia, tá? Quando a gente usa, né, as plataformas de streaming ou a rede social, ela vai analisar o teu perfil e ela vai fazer recomendação de algo que seja parecido com o teu perfil. E isso também é uma coisa bastante interessante. No artigo, tem essa. Eu não lembro se era um estudioso ou uma estudiosa que faz esse alerta, e dentro de todos os treinamentos que a gente faz sobre inteligência artificial, tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial se vicia no nosso perfil. O que significa isso? Os meus vieses, a minha bolha, né, as minhas crenças de mundo, elas vão também ser aprendidas pela inteligência artificial. Então, quando eu pesquiso alguns temas específicos em algum lugar, aquele sistema, né, aquela rede está aprendendo que eu gosto daqueles assuntos. Então, até uma recomendação que eu faço para vocês, né, muitas vezes eu dou um bug assim no LinkedIn, que eu uso bastante, no Instagram, e pesquiso coisas bem aleatórias, para que eles possam me trazer coisas que sejam fora da minha bolha. Porque como eu pesquiso muito alguns temas, ele só me manda conhecimento sobre aquilo, tá? Os carros autônomos, né? A gente comentou aí sobre o computadorzinho que faz entrega, né? Aquele carrinho, aquele robozinho, né? Mas os carros autônomos que a gente tem visto aí, né? E os diagnósticos médicos. Eu não sei se vocês tiveram já a possibilidade de usar uma ferramenta dessa, é muito interessante também, tá? Eu fiz um teste desse diagnóstico médico, parece que você está conversando com um médico real. Sempre com os cuidados, né, que a gente tem que ter, mas é bem interessante mesmo, né? Temos que a gente precisa começar a conhecer quando a gente vai falar de inteligência artificial. Bem rapidinho, tá? Não vou aprofundar, não, né? Então, quando a gente fala de machine learning, por exemplo, é o aprendizado da máquina. Então, é essa capacidade, né, dos computadores analisar esses dados e predizerem o comportamento de sistemas complexos. Aqui eu vou dar mais um pedacinho daquela história com a minha falecida empresa. Na época, a gente tinha uma pergunta, que eu acredito que a pergunta exista até hoje, né? Por que perdemos tantos elevadores para as empresas multimarcas? Essa era a pergunta, né? E a gente fez essa pergunta para que uma consultoria pudesse desenvolver uma análise em cima dos dados que a empresa tinha. Quais eram as características técnicas desses equipamentos que mais saíam da carteira? Quais eram as informações dos condomínios, né? Então, classe social, tipo, né? Uma torre só, várias torres, residencial com salas, então tinha lá umas questões. É, perfil de pagamento também, desse pede muito desconto, não pede desconto e tudo mais, né? E onde que a coisa emperrou, tá? Onde que a coisa mais emperrou? Não ter banco de dados com todas as informações necessárias e confiáveis para a gente tirar informações importantes sobre isso, tá? Não posso dar detalhes, né, gente? Porque senão não estaria sendo honesta aqui, né? Não posso dar detalhes de tudo que aconteceu, mas a história como um todo é essa, tá? Então, mesmo uma empresa com potencial, né, da empresa em que eu trabalhei, em dinheiro, porque foi muito investimento, né? Tem problemas porque a máquina sozinha não faz nada. Você pode ter o melhor computador, você pode ter o melhor desenvolvedor, você pode ter o melhor dos melhores. Mas se você não tem dados importantes que ensinem essa máquina, você vai ter dificuldade de
de colher frutos desse investimento, tá? Daqui a pouco eu dou um pouquinho mais de historinha desse aprendizado aí para vocês, tá? O Deep Learning, né? Então, opa, é que eu pus ele para cá, o Deep Learning, né? Então, é quando essa máquina ela vai aprender de forma iterativa. Então, são aquelas redes neurais que eu falei, das camadas sucessivas, que é muito interessante e que ela realmente emula aí o funcionamento do cérebro humano. Então, de uma forma muito superficial, tá, gente? É como se a gente recebesse uma informação que está mais aqui no a pontinha do iceberg. Aí essa informação vai fazer um caminho, esse caminho vai se abrir para mais três caminhos, e aí a gente vai aprofundando nas camadas até encontrar a informação que está mais lá embaixo, que estava mais escondida. Então, ela não está só na superfície, tá? Vale muito a pena vocês investirem aí uma meia hora para olhar um pouco desse Deep Learning. É bem interessante, tá? E hoje nós estamos aí nessa parte, né, do processamento natural de linguagem. Esse foi um ponto de muito investimento das empresas, e hoje ainda tem, para que os computadores pudessem entender e falar, né? E aí, quando eu falo não só falar, né, com voz, mas falar no escrito e tudo mais, como se realmente fosse um ser humano. Então, ele conseguia interpretar a nossa forma de falar, em que a gente usa o né, que a gente usa, às vezes, as palavras não tão, né, faladas completamente. Então, brasileiro fala andando, correndo, né, a gente come letras e o computador tem que saber ler isso, né? Entender que quando eu falo problema, eu estou falando problema, né? O português de Portugal que come vogais, né? Que fala aquele português de Portugal mais rápido. Então, isso a máquina ela precisa aprender a fazer essa leitura e se comunicar com a gente de uma forma mais natural e não tão robotizada, tá? E aí a gente entra nesse multimodal que eu acho que hoje é o que a gente mais se surpreende, né? Então, a gente já não conversa só com a máquina através do teclado, né? Ou então da tela do celular. A gente se comunica com a máquina através da voz, né? Através do olhar, né? Se você colocar o seu olhar em algum ponto, ele pode entender o que você está querendo. Então, isso, para quem tem algumas dificuldades motoras e tudo mais, isso é excelente, né? E principalmente você dá informações, uma foto como essa que vocês estão vendo, e pedir para que a inteligência artificial faça uma busca de onde que é esse prédio que está sendo mostrado aqui nessa foto, tá? E aí isso tudo é muito interessante, tá? Bom, quais são os benefícios, né, para os prestadores de serviço como nós, no atual momento da inteligência artificial? Eu não estou falando agora de futuro, estou falando do hoje, tá? O principal ponto, né, é que a inteligência artificial, que não é a mais moderna, mas a inteligência artificial mais consolidada, ela consegue automatizar as tarefas repetitivas que a gente tem na nossa empresa, né? E isso através de desenvolvimentos muito básicos, que no passado, né, era, nossa, né, você ter um cara que sabe fazer um desenvolvimento de um código ali para automatizar, nossa, era ouro. Hoje não. Hoje, se você pegar um jovem aprendiz, e ele tiver, né, ali um técnico na área de TI, ele já vai conseguir automatizar algumas tarefas repetitivas para você através do desenvolvimento, né? A personalização do atendimento. Então, quando a gente fala de chatbox, por exemplo, né, no passado, o chatbox era muito chato, ele era muito limitado, né? Quando a gente compara um chatbox mais personalizado, você vai sentir essa diferença, né? Então, eu não sei se alguém aqui tem conta no Inter, né? O Inter tem um chatbox muito eficiente. Já precisei deles umas 3 vezes
e as respostas são muito legais. Ela não fica falando, volte na opção 2, volte na opção 5. Não. Ela entende o que você está falando e te dá uma resposta muito legal. E se lembra do que você perguntou nas outras interações. Então, isso já começa a ficar mais fácil. E aí, aqui é uma quebra de paradigma, tá, gente? Eu sei que o nosso diferencial, muitas vezes em comparação às multinacionais, é o nosso atendimento muito mais personalizado, principalmente na área comercial. Tá? Então, a gente fala com o ser humano e o cliente pede para falar com o ser humano, né? Mas isso não pode ser para a gente um impeditivo da gente visualizar atendimentos automatizados que facilitem a vida do cliente. É que vai ser automatizado? Não, e não indico. Mas algumas coisas vai facilitar a vida sim. E aí a gente tem que abrir, né, a nossa mente para poder também dar essa possibilidade para o cliente, né? Melhoria da eficiência. Então, um trabalho muito importante que eu não vou comentar aqui com vocês, porque eu não entro muito na área técnica, né? Não é a minha especialidade, mas a partir do momento em que você tem um banco de dados, em que você consegue registrar defeitos, né, nos equipamentos que você dá manutenção, defeito de porta, qual que era a porta que tinha instalado lá, é, falta de energia, o que, que impacta quando o equipamento volta. Se você registra essas informações e você começa a criar um banco de dados, você começa a ter melhores análises para a sua própria operação, né? Então, isso ajuda muito as empresas. E eu vejo, de verdade, aí é puxão de orelha para quem eu conheço, para as empresas que eu conheço, a gente não guarda informações. Quantos de vocês têm o cadastro técnico dos elevadores que entram dentro da carteira de vocês? Qual é a máquina, qual é o quadro de comando, qual é o inversor, pelo menos essas informações mais, operador de porta, né? Essas informações mais macros, a gente precisaria ter. São na falecida a gente chamava de DTE, né? Que são as informações técnicas do equipamento. É a partir desse banco de dados que a gente vai conseguir ter uma inteligência artificial de futuro. E muitos, quer dizer, muitos, não, a maioria não tem essas informações. Tem informações de parada e tecnologia, tá? Porque isso vai dar suporte à nossa tomada de decisão na área técnica. Vamos falar na área comercial. Quantos de vocês têm num cadastro Excel dados do condomínio? Se é residencial, se é comercial, quantas paradas, qual é o valor médio de condomínio, qual que é a idade média da população naquele condomínio? Eu chutaria zero. Tá? Se alguém tem, escreve no chat depois que eu dou uma lida. Aí eu quero ver esse banco de dados. Por que isso é fundamental, gente? Porque isso a gente vai transformar em aprendizado lá no futuro, né? Pagamento, desconto, mudança de síndico, são tantas informações que a gente poderia transformar em informação para suporte de tomada de decisão, tá? Acessibilidade ampliada, isso eu já falei lá atrás, né? Quando a gente fala de acessibilidade, como que um usuário do seu equipamento abre um chamado se ele tiver dificuldade, por exemplo, visual, né? Como que ele consegue falar com a sua empresa se ele não tiver fala, né? Então, a inteligência artificial, e hoje cada vez mais disponível para a gente, ela amplia essa acessibilidade, né? E, claro, aí o aumento da competitividade. E aí, quando a gente fala de aumento da competitividade, eu queria que vocês não olhassem só as empresas prestadoras de serviço de elevador, né? Quando a gente fala de competitividade, a gente está competindo com outras empresas que estão prestando serviço dentro do condomínio e que muitas vezes já utilizam a inteligência artificial para oferecer algum tipo de facilidade para o condomínio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa sala de controle dessas empresas de portaria virtual.
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse mercado um pouquinho com mais profundidade. Mas ali, gente, inteligência artificial na veia. Vocês podem ter, né, seus pontos a favor ou contra, né, a portaria virtual, mas ela é uma realidade. E quando o cliente visualiza coisas positivas nesse tipo de serviço, ele vai começar a cobrar a gente também de ter a inteligência artificial no nosso dia a dia, tá? Bom, e o IA e o mercado de elevador, como que está, né? Então, querendo ou não, gente, a inteligência artificial, ela vai precisar aprender com a gente, tá? A gente pode adquirir, né, ferramentas aí de mercado que já sejam mais treinadas aí em outros segmentos, mas no nosso segmento, a gente precisa treinar esses robôs. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, Kátia, mas e aquele projeto lá da sua falecida empresa que põe aquele chip lá dentro da casa de máquina, né, e monitora todas as informações lá, né? Que aquilo ali funciona mesmo? A pergunta não é se funciona, a pergunta é qual que esses dados estão servindo para o futuro da inteligência artificial. Essa é a informação, né? É esse o objetivo, né? Não é pensando no hoje, no agora, é pensando lá no futuro. E a gente está achando que aquele dado é para o agora, é por conta da multa, é por conta de coisas do agora. Não é só. Pode ter coisas do agora, mas tem coisa de futuro aí sendo planejado. Tá? Então a gente precisa ficar bem atento com isso. Gente, não é só o Brasil que está trabalhando com isso, muito pelo contrário, né? Isso é uma coisa mundial, tá? Então, quando a gente fala da nossa indústria, a gente precisa falar das ferramentas genéricas, né, que estão aí disponíveis no mercado. Então, eu quero contratar um chatbox para falar com o meu cliente, eu quero contratar uma empresa que faz a mesa de chamado e que analisa essas informações e transforme isso em informações. A gente pode contratar de mercado, né? Um próprio ERP, né, que é o sistema aí operacional da sua empresa, que depois vai gerar informações para tomadas de decisão, você compra de mercado e adapta aí para a tua empresa. Agora, as ferramentas específicas do nosso segmento, até legal que teve gente aqui que falou que está desenvolvendo, né? Elas ainda são muito poucas, né? E aí a gente precisa contratar esse desenvolvedor ou para criar algo novo para a gente, ou então fazer adaptações, né? Nós já temos aí uma evolução principalmente na área dos técnicos, né? Então, os apps aí que fazem, né? A própria Eleve, que faz o check-in, o check-out do técnico, que abre chamado, fecha chamado, faz as fotos ali da manutenção, né? Tudo isso já é, né, a inteligência artificial trabalhando para o nosso mercado. Mas e para além, né? O quanto que a área comercial está se utilizando da inteligência artificial para reter clientes, para fazer mais negócios, e aí a gente entra muito no ferramenta específica. E começar a pensar fora da caixa para a gente começar a desenvolver coisas que falem mais com o nosso mercado. E aí a gente entra num problema, né? Porque muitas empresas de elevador nem área comercial têm, né? Então, as informações que a gente hoje tem do mercado do nosso cliente está aqui, ó, na cabeça do dono, não está no sistema, né? E como que a gente faz a inteligência artificial aprender o nosso segmento se a gente não tem informação para passar para ela? Né? Então, isso fica muito de alerta para a gente, tá? As genéricas que a gente tem aí para a área comercial, né? Então, a gente já tem que a gente pode usar análise de dados dos leads, né? Então, são soluções aí que coletam e analisam dados dos leads, comportamento de compra, dados de contato, características no geral. Então, tem algumas coisas legais aí no mercado e que a gente consegue adaptar para o nosso segmento. Mas aí tem uma questão de proporção, né? E até de investimento. Então, eu
perguntei para algumas empresas, né, se já tinham visto esse tipo de ferramenta, e a questão cai sempre no custo, né? Ah, mas para eu fazer análise de dados, eu preciso ter quantidade para entrar num pacote que seja viável, e ainda assim essas informações não chegam tão mastigadas para a gente. Então, as que eu consultei, algumas já desistiram, não estão mais utilizando. Por quê? Voltamos no mesmo princípio, né? Para que a gente tenha algo que atenda o nosso segmento, a gente precisa ensinar essa máquina a trabalhar para a gente, né? Os chatbots, não vou perder tempo, porque a gente já falou sobre isso, tá? Esse ponto aqui é o que é muito importante do que eu comentei com vocês, aquele, falando bem mal falado, né? Daquele chipzinho que fica lá na casa de máquina acompanhando o funcionamento do equipamento, né? Que é a análise preditiva, né? Então, será que no futuro a gente vai conseguir prever substituições de componentes para além da visão do técnico, né? Será que lá no futuro, né, o técnico vai poder usar, sei lá, um óculos de inteligência artificial, olhar para o cabo de aço e já verificar que ele tem uma trinca que a olho nu já não é possível ver? Será que eu vou ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai conseguir, estou pensando até no último acidente, né? Uma polia, né? Será que isso vai ser possível no futuro? Tá? Eu digo que sim, eu só não sei quando, tá? Mas se a gente olhar a forma que a manutenção preventiva do nosso mercado vem sendo feita nos últimos 20 anos, 26 anos que eu conheço o segmento, ela evoluiu muito pouco, gente. Tá? Ela evoluiu muito pouco, né? E a gente já tem ferramentas aí para outros segmentos, principalmente o automobilístico, que show, né? Aí vocês vão falar, ah, mas tem o leitor, né? Sim, concordo, isso sim. Mas para a parte mais mecânica, a gente poderia ter ferramentas mais possíveis. Já estou entrando na área técnica, tem gente que conhece muito mais técnica do que eu, não vou me aprofundar nisso, quero voltar no comercial. Será que pergunta que a minha antiga empresa fez não valeria para a gente, né? Quais são os sinais que um cliente dá, que não está na minha carteira, de que ele está insatisfeito com a atual empresa de manutenção, que hoje presta serviço? Será que eu consigo captar essas informações sem ter que ir lá bater na porta, deixar um folheto meu, né? Isso são respostas que a gente precisaria fazer e discutir mais para ver se a gente consegue buscar ferramentas preditivas, né? Que a gente consiga ver lá na frente, tá? E até o meu cliente quando quer sair da carteira, tá? E aí, a parte de marketing, essa eu acho que é uma parte, não sei se é porque eu tenho mais facilidade, né? Mas que evoluiu muito e vem evoluindo dia após dia, né? Toda vez que eu entro lá no Canva, que eu uso bastante, tem uma nova ferramenta disponível para vocês usarem, tá? Então, na área comercial, hoje o que que vocês já podem utilizar de forma gratuita, né? Então, vocês conseguem gerar e-mails personalizados, né? Você pode pedir para essa ferramenta criar uma apresentação sobre você, eu fiz até um teste disso, né? Preparar ligações de vendas, né? E utilizando a própria metodologia do Spin Selling, você ensina a ferramenta o que que é isso, qual é o momento da negociação que você está, quais são as perguntas que você precisaria fazer para esse cliente, e ele vai te trazer uma lista ali de sugestões, tá? Criar respostas para dúvidas de clientes, então, por que não criar um, um Q&A, que a gente chama, né, perguntas e respostas, Q&A em inglês, e deixar isso já pronto para quem está entrando na nossa empresa. Perguntas mais importantes que o cliente faz. Então, faz todas as perguntas ali, né? Pede para a IA trazer essas informações, joga para um Word da vida e junto com a sua equipe. Você já sai do zero. Porque o ser humano tem muita dificuldade de sair da inércia. Isso é inteligência emocional, tá, gente? O mais difícil é você começar alguma coisa. A página em branco, a folha em branco,
ela é terrível. Então, se você está precisando fazer, né, um manual de atendimento para a sua pessoa que fica na mesa de chamado e você não sabe nem por onde começar, vai lá na inteligência artificial, pede para ela criar, ela vai criar algumas coisas e a partir dali você começa a desenvolver, tá? E também as possíveis objeções para os clientes. Tá? De novo, se você puder manter uma interação com a máquina, dando informação para ela te responder, melhor, porque ela vai criando aprendizado, tá? Então, diversas atividades comerciais podem ser melhoradas utilizando essas versões gratuitas que estão aí para vocês, tá? Eu fiz algumas simulações aqui e achei bem interessante os resultados. Estou vendo que tem bastante comentário, depois a gente para dar uma olhada em todos, tá? Então, o que que eu para a área comercial, tá, gente? Eu dei aquela brechinha da área técnica, mas vamos para a área comercial, tá? O que que você pode pedir para o chat GPT te ajudar na área comercial? Esses que eu coloquei uns cliques, eu acho que são as que mais nos interessam, tá? Então, você pode pedir para ele criar uma imagem, só cuidado, porque ele é bem viciado, né? Então, quando você pede assim, pessoas, até trouxe aqui um exemplo, pessoas brasileiras dentro do elevador, ele vai trazer um estereótipo de brasileiros, tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, mas sim, ele cria algumas imagens, né? Analisar dados, isso é muito legal. Você pode pegar uma planilha de Excel muito grande e pedir para ele encontrar pontos em comum daquelas informações, né? Ajudar a escrever, que eu já falei, né? Fazer um plano, eu trouxe um negócio para vocês bem interessante, tá? Ele ajuda a gente a fazer um plano bem legal. Depois eu vou mostrar algumas outras coisas, tá? Então, essa foi a imagem que eu criei para trazer aqui para vocês, lá dentro do chat GPT. Pedi para ele criar uma imagem, uma mulher brasileira, acessando o elevador em aço inoxidável. Ela está com um cachorrinho pequeno em seus braços. Ele me trouxe essa, essa foto, tá? O que que a gente tem que tomar cuidado, né? O cliente já capta muito forte quando essa imagem foi criada aí por inteligência artificial. Então, eu não usaria para catálogos, tá? Eu não usaria para material oficial da empresa de vocês, tá? Mas para fazer um PowerPoint, uma apresentação, fazer alguma ilustração, funciona super. Você não vai precisar investir aí, né, no fotógrafo e tudo mais para fazer uma informação, tá? Outra coisa que eu pedi para ele, né? Exemplo de criação de e-mail. Então, eu pedi, escreva um e-mail como se eu fosse uma consultora técnica, depois eu vou falar de prompt para vocês, isso é muito importante. Você dizer quem é você quando você está pedindo para ele criar um e-mail. Eu sou um consultor técnico, eu sou um supervisor de operação, eu sou um gerente de área. Por que que isso é importante? Ele muda a linguagem, tá? E é muito interessante como isso acontece, tá? Então, aqui eu disse que eu sou uma consultora técnica comercial de elevadores e a informação iria para um síndico profissional que pediu a indicação de uma empresa para fazer a manutenção dos elevadores, tá? Eu fui lá, copiei o texto de uma multimarca X, tá? E troquei o nome dela aqui para 1, 2, 3 elevadores, tá? E olha só como é interessante o texto que ele me trouxe, tá? Eu dei a informação dessa empresa aleatória para ele ter dados de como ele apresenta uma empresa de elevador, tá? Porque ele podia trazer uma de, sei lá, limpeza de piscina, né? Então eu dei algumas informações e aqui ele trouxe para mim. Eu troquei tá, o nome da empresa, os anos de experiência e a cidade para vocês não detectarem quem eu peguei aí, tá? Mas ele trouxe uma carta completinha, gente, bem escritinha, tá? Dá para arrumar algumas coisas, mas no geral ele trouxe. Aí eu pedi para ele preparar uma agenda para um evento, tá? De uns clientes que eu queria trazer na minha empresa para fazer a apresentação da fábrica, né? E ele trouxe aqui com sugestões de programação, pedi para ele me dar sugestão
de coffee break, pedi para ele me dar a sugestão de tempo que a gente ficaria na sala de reunião. Então, ele foi me dando muitas informações, aí no final eu falei, cria uma programação. E ele fez aqui para mim, tá? Então, isso também é possível a própria área comercial fazer esse tipo de coisa, né? Que antes isso, né, ia lá para a área de marketing fazer, tá? Na empresa em que eu trabalhei, né, eventos, as coisas, quem criava era o marketing, tá? Então, isso dá para fazer numa empresa menor, né? Agora, o que é importante, tanto no chat GPT quanto no Gemini, qualquer outra ferramenta, né? Para resultados melhores, você tem que ter 4 pontos de atenção. Primeiro, você tem que ter clareza em relação ao seu objetivo. Quanto menos claro você tem o seu objetivo, pior vai ser o resultado e você não vai conseguir utilizar. Melhorar a sua criação e divulgação dos prompts, tá? Manter a interação com a inteligência artificial. Então, quando você abre uma pastinha, você trazer informações para ela também. E checar as informações e revisar antes de passar para frente, tá? Deixa eu falar de prompt, que para mim essa é a parte mais importante para a área comercial, tá? Não adianta eu entrar lá no chat GPT e no Gemini e pedir uma coisa muito genérica. Você tem que ter a instrução, tem que ter um aprendizado de como criar essa pergunta, esse prompt, tá? Então, quais são as dicas? Ser detalhado e específico, fornecer um contexto, definir o público que vai receber o conteúdo, se é o síndico, se é o conselho, se é um gerente de condomínio, né? Você precisa dar, se é um síndico profissional, se é uma síndica mulher de tal idade. Isso tudo é uma informação que facilita você ter respostas melhores, tá? Pedir para que ele escreva você escrever de forma neutra, não dá viés, não dá julgamento, tá? Até porque as duas ferramentas, se você entra com informações que julgam e tudo mais, ele fala que ele não pode prosseguir, tá? E verificar a resposta e, se for preciso, reconstruir o prompt, tá? Então, o que que acontece, né? Como a IA aprende a cada nova interação e ela tem memória, é legal você ir guardando tudo que você pesquisou nos últimos tempos. E se você quiser, né, crie uma pastinha só de proposta, por exemplo, de manutenção que você está trabalhando na apresentação, tá? Porque ela vai aprendendo com você o que você está acumulando ali, o que está te indicando, tá? Então é legal você ter pastinhas, né? Pesquise sobre o que a IA já tem informações e o que ela não possui, tá? Por exemplo, antes de entrar aqui, eu fiz uma pergunta para ela para fazer um teste, né? Você poderia me trazer as últimas informações sobre os acidentes de elevador no Brasil? E ela falou que ela não pode, porque ela não é atualizada de forma online, tá? Agora, se você pegar essa matéria que foi publicada, colocar e pedir para ela analisar a matéria, ela vai te trazer informações interessantes, tá? Então, essa conversa é importante ter, tá? Nas versões gratuitas, tomem cuidado, cheque as informações, nas pagas também, mas na gratuita, é, lembra, né? Nesse mundo nada tem gratuidade. Se você está usando uma ferramenta gratuita, ela deve ter algum benefício por trás, em relação à sua utilização, né? Então, ela não tem muito compromisso com a realidade. Então, ela pode dar aqueles surtos da máquina, né? Então, por isso que é importante checar sempre essas informações, tá? E aí, o cuidado com os dados confidenciais, tá? Muito importante tomar cuidado com esses dados confidenciais. Só um minutinho. Não compartilhar senhas ou informações de segurança. Não dê esse tipo de informação, não suba essa informação, porque é bem perigoso, tá? E aí, né, fazer essas consultas de dados e referências, tá? Bom, a IA, ela oferece muitos recursos interessantes, tá?
E essa divulgação de produtos e serviços, né, para criar essas suas divulgações, você pode usar, por exemplo, o Canva. Na versão Pro que eu trouxe para vocês aqui um exemplo, que ajuda bastante. Então, voltando, né? A gente tem uma questão muito importante nas empresas multimarcas, que é a dificuldade de recurso da área de marketing, né? Então, vou dizer assim como que é o formato da maioria das empresas de elevador. A gente tem técnicos, então a equipe técnica ela é mais robusta, né? Aí depois a gente tem a área administrativa, também mais robusta, né? E aí vai afunilando, né? A área comercial, quando tem, administrativa, estou falando financeira e tudo mais, né? Comercial já está bem funilado, né? A gente tem um RH, que normalmente é um DP, só pagamento mesmo de benefícios, tá? Mas não tem uma gestão de pessoas, e lá no final, o marketing. E quando eu pergunto, quem que é o marketing da empresa? É a agência que faz a postagem do Instagram para gente. Isso é muito difícil. A gente não ter uma inteligência de marketing dentro da empresa. Para quem não tem, né, não tem condições de contratar alguém que cuide, né, da área de marketing, eu sugiro que pelo menos alguém, né, que seja ali mais interessado, curioso, que cuide dessa área com cuidado, tá? E aí o Canva vai poder ajudar bastante a montar algumas estruturas para vocês, tá? Eu trouxe para vocês aqui, né, os valores do Canva, tá? Dá para usar o grátis, mas no grátis vocês não vão ter acesso a essas ferramentas de inteligência, tá? E o Pro aqui, ou de equipes, que vocês já conseguem ter acesso a essas ferramentas. Eu não estou ganhando nenhum centavo do Canva, tá, gente? É só para ajudar vocês mesmo a poder usar, né? Então, lembra, eu pedi aquela imagem lá para o chat GPT. Foi essa imagem aqui, tá? Essa que eu pedi para o Canva. Tá? Então, um elevador com 10 pessoas bem lotado, em que todos estão sufocados e pedindo ajuda. A imagem, apesar de clara, ela precisa ser sinistra. Então, essa foi a imagem que me trouxe. Tá? Eu peguei uma coisa bem fora do padrão, né, para vocês tomarem esse susto aí, tá? Mas olha essa daqui, que legal. Quero uma imagem de uma mulher executiva com traços de uma brasileira guardando um elevador em edifício comercial na cidade de São Paulo. É possível ver seu rosto que está feliz, ao seu lado existem pessoas, mas estão desfocadas, né? Então, essas imagens, elas já estão, não sei, já são imagens que a gente já poderia usar em algum material. De novo, não usaria em catálogo, tá? Mas para fazer uma ilustração, um PowerPoint, que vocês estão fazendo alguma apresentação, dá para usar. Olha que imagens interessantes, né? Caricatas, mas imagens interessantes, tá? A gente usa essas imagens lá no próprio Canva, tá? Quando você entra lá na ferramenta, você pode escolher aqui, ó, os apps, tá? É o app aqui, esse quadradinho aqui, e pede para ele trazer para você as tecnologias com IA. E ele vai trazer várias possibilidades, tá? Eu trouxe uma para vocês, que eu fiz um teste. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Eu acho que eu vou precisar ligar o som. Eu não tinha ligado. Deixa só ele começar. Deixa eu só compartilhar com som. Eu peguei. Opa, não. Ah, eu não consigo compartilhar meu som. Será que tem alguma coisa que eu libero, Júlia e Alex? Eu acho que o Eu som acho não que dá. eu acho que só colocando compartilhar com som do computador. Ele não deixou. Deixa eu ver Deixa eu ver. aqui. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Ah, foi. Eu tinha colocado múltiplos. Então, ó, esse vídeo eu já tinha criado, tá? E aí eu pedi pro Canvas criar uma pessoa, uma narradora,
e falar um textinho, tá? Um exemplo simples aqui para vocês. Olá, conversadores e conversadoras de elevador. Quero contar como foi a minha participação na Elevator Community Day, que aconteceu em outubro de 2024. Então, essa é uma possibilidade que a gente consegue fazer lá, tá? Se eu não me engano, no pago do Canvas, do Canva e no... Espera um pouquinho só, deixa eu só voltar aqui, compartilhar, que eu apertei o botão errado. Que você consegue, se eu não me engano, são 14, acho que está marcado aqui no Free, 14 dias, e você pode usar até 5 minutos, tá? Então, você fazendo isso em algumas vezes, super vale a pena, tá? Se você não quer aparecer aí no vídeo, tá? Eu, de verdade, gente, tenho um pouco de desconfiança de avatares, tá? Eu prefiro gravar a minha voz ou gravar a minha imagem e colocar. Mas se vocês acham que não tem gente para fazer isso, é uma ferramenta, dá para utilizar, tá? Então, nesses vídeos curtos que a gente fala para mandar pelo WhatsApp, essas coisas, um avatar funcionaria, tá? Vamos falar do IA e a prospecção de clientes, tá? Como ser mais eficiente na prospecção. Então, olha só o que eu estou trazendo aqui para vocês, que esse para mim é o maior ponto, né? O que acontece? O nosso processo de prospecção, ele é mais específico do que se a gente comparar com outros segmentos, tá? Então, quando a gente vai ensinar a IA sobre o nosso fluxo, a gente tem que conhecer o nosso fluxo de prospecção, né? E tem muitas empresas que não têm isso detalhado, né? Então, como que é o seu conhecimento de marca? Como que você está fazendo a divulgação do seu conhecimento de marca? Como que costuma acontecer a atração de novos clientes? Como que você faz a criação de oportunidade? E lá no Spincelling eu estou falando bastante sobre isso, né? Que é seu processo de vistoria, né? Como faz a assinatura do contrato? Como que faz essa conversão do processo de vistoria para assinatura do contrato? Como que é o recebimento do cliente dentro da nossa carteira, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Dentro das empresas, a gente não tem esses mapas, esses fluxos bem construídos. Porque é a partir daqui é que a gente vai conseguir enxergar o que a IA pode nos ajudar. A IA pode nos ajudar no conhecimento de marketing, no conhecimento de marca, né? Na divulgação de uma campanha de marketing. Aí a gente já falou um pouco sobre isso, né? Ou não, eu quero levantar todos os condomínios que tenham elevador de até tantas paradas, com idade de tal data, na região X. São dados, são levantamentos de dados. O que eu quero melhorar aqui, né? Criação de oportunidade. Será que não são os dados? Como está o meu follow-up? Como que eu faço esse follow-up, né? Ou é no processo, ou é os meus documentos comerciais que estão convertendo menos, né? Então, eu preciso entender qual que é meu fluxo para saber o que eu preciso para pedir para a IA, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente vai entrar lá na IA e ela vai entregar para a gente tudo pronto. Não. Por isso que não são todas as profissões que vão sumir com a inteligência artificial. A inteligência artificial ainda precisa da gente. Aí eu fiz esse teste para vocês, tá? Então, eu escrevi isso dentro do chat GPT, tá? Eu vou mostrar para vocês onde que a gente encontra essas funcionalidades. Aí eu coloquei assim, ó. Estou fazendo buscas de inteligência artificial para alguns clientes que precisam captar novos clientes em condomínios que têm elevador. Por isso, gostaria de propor uma pesquisa para saber qual a atual empresa de elevador desses lugares e se esses clientes estão satisfeitos com a atual empresa. Como você poderia me ajudar? Daí eu coloquei uma cidade aqui, Campinas, interior de São Paulo, só como exemplo, tá? E pedi para essa analista de pesquisa de mercado, tá? E aí ela foi me dando, passo a passo, a estruturação desse projetinho,
tá? Aí eu pedi para ela, mas você podia me avaliar um custo, um valor de quanto eu precisaria investir para captar mais ou menos 2.000 edifícios, tá? Um contratando um instituto especializado e outro contratando 2 pessoas para realizar esse trabalho temporário, tá, 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 tá. Ela foi fazendo todos os custos envolvidos. Lá no final eu pedi, faça uma comparação para mim desses custos. Gente, assim, eu não mastiguei, tá? Eu podia mastigar isso aqui mais, pedir para reduzir custo e tudo mais. O que eu quero trazer para vocês é que quando a gente sabe o que a gente quer, eu encontro ferramenta para me trazer pelo menos uma luz nesse túnel, tá? Ela me trouxe todo o planejamento do passo a passo, tá? Aqui eu só trouxe uns pedacinhos que eu falei para o Fábio, não vai dar tempo da gente simular juntos, né? Já são 4h20, a gente já, né? Então, eu trouxe o recorte, mas foi muito interessante poder fazer isso, tá? Outra coisa, nos últimos 2 anos fiz uma busca ativa por condomínios com elevador na cidade de Campinas. Nessa busca eu levantei as seguintes informações. Então, é como se eu tivesse feito prospecção e esses clientes tivessem ficado sem follow-up, tá? Então, consegui agendar a conversa com 5% desses clientes e fechei 2% dos clientes que aceitaram conversar. Como que eu poderia fazer uma repescagem nesse banco de dados, tá? Ele deu o passo a passo, tá? De como eu poderia organizar isso, tá? E me ajudar a analisar esses resultados, tá? Mas o que que eu poderia ter feito também? Pegar a minha tabela com todos os cuidados e mandar para essa assistente para ela me ajudar a organizar, a buscar informações que sejam conectadas e trazer um pouco mais de inteligência para essa minha planilha zona grandona, tá? Então, esse mesmo exemplo aqui, ele pode ser usado para modernização. Por exemplo, organizar uma planilha com as informações técnicas dos equipamentos, né? As informações financeiras que eu tenho desse cliente, então, quanto ele paga de contrato para mim, quanto ele paga de peças para mim, qual que é a idade do equipamento, quando ele paga de condomínio, e pedir para a inteligência artificial buscar clientes que poderiam ser trabalhados para modernização, né? Do que ficar pescando ali na memória, né? Dar uma meta para o comercial sair desesperado atrás de novas modernizações, né? Eu posso pedir para a inteligência artificial dar orientações e diretrizes, né, para a minha área comercial, tá? Então, na prática, vamos aplicar essas 6 iniciativas, tá? Depois eu abro o meu chat GPT só para mostrar para vocês como eu cheguei nessa ferramenta aqui, tá? Eu já mostro para vocês. Eu não trouxe o print, mas já está aberto aqui, tá? Então, na prática, como que a gente vai aplicar a inteligência artificial dentro da nossa empresa? Primeiro alerta para vocês. Quem tem informação, quem tem dados, é rico. Eu percebo isso comparando a minha antiga empresa com os trabalhos que eu faço hoje. As multimarcas, gente, ainda carecem de muita informação, tá? Então, passem a partir de já guardar essas informações com muito carinho e muito cuidado, né? E pensar quais são essas informações que poderiam ser armazenadas, tá? Faça perguntas para os seus dados. Então, com as informações que eu tenho aqui, quais respostas eu gostaria de ter, né? Qual o perfil dos clientes que mais me contratam? Lembra que a gente falou de perfil, né? O perfil do cliente custo-benefício. Lembra nas outras palestras, tá? Será que quem me contrata é só aquele cliente custo-benefício? Será que é um cliente mais relacional? Perfil. Se informações e peço para a IA me ajudar, ela vai trazer informações, né? Qual o perfil dos equipamentos? Eu falei de clientes, agora eu posso falar de equipamento, né? Qual que é a sazonalidade de quebras, né, que eu sinto na minha região, né? Isso era muito utilizada nas empresas aí que fazem a análise de dados, tá, gente? Ticket médio de vendas de reparo por elevador, por tecnologia, por tipo de condomínio, tá? E como se eu tenho como aumentar esse ticket médio, tá? Eu vou trazer meu microfone mais para perto, porque estão fazendo uma obra aqui.
Gente, não seja tacanho, né? Pensa para fora da caixinha, né? O que a inteligência artificial pode ajudar no seu negócio? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Será que existe um aplicativo que pode me ajudar a tomar uma melhor decisão? Vai ter, tá? Pesquise os temas, né? Sem o nosso viés, que melhor, antigamente era melhor. Todas as vezes que a gente começa uma discussão dentro dos grupos aí do Conversa de Elevador, do Elevator Community, né? Vem alguém falar, ai, porque no meu tempo, ai, porque agora o mercado, ai, porque agora. Gente, esquece, né? 1980 nunca mais vai voltar, não. 1999 nunca mais vai voltar, né? A gente está em 2024 e a tendência é a gente chegar em 2050. Tendência, não sabemos se chegaremos lá, né? Mas o mundo mudou, né? Então, busca curso gratuito, tem um monte, tá? Para poder me atualizar, eu fiz um do LinkedIn em 1 hora e meia no meu sábado. Peguei lá, falei, deixa eu dar uma olhada aqui como estão as coisas. 1 hora e meia, fiz um curso legal, bem atualizado, gratuito, entendeu? Então, a gente precisa se propor a fazer essas coisas diferentes, né? Comece por pequenos projetos, né? Antes da gente colocar tudo na inteligência artificial, a gente precisa conhecer os nossos fluxos e automatizar algumas partes do nosso comercial, que é a minha área, né? Por que não começar pela prospecção de novos clientes, tá? E esse é o gancho que eu vou falar lá na Lift Roadshow. Eu vou aprofundar nessa prospecção de novos clientes lá na Lift Roadshow. E por último, né, busque, né, network, trocar informação, benchmark aí com outros prestadores de serviço dentro do condomínio que já utilizam a inteligência artificial, né? Eles provavelmente vão poder te indicar um bom CRM. A gente já tem alguns aí que a gente já falou sobre CRM aqui, né? Eu não vou aprofundar, mas que utilizam a inteligência artificial para dar informações para vocês, tá? Bom, até aqui, dados, informações, o meu WhatsApp, eu já vou parar aqui o da Infoleve, a Iva já estava aqui também, mas quem já pegou, eu já falei um oi para ela, já me respondeu, tá? Para ver se estava funcionando direitinho e tá. Eu só vou compartilhar aqui a minha tela com vocês do Chat GPT, só para mostrar para vocês onde que que vocês encontram essa ferramenta, tá? Só vou compartilhar aqui, pera. Dentro do chat GPT, ó, eu tô com um monte de pastinhas abertas aqui, porque eu falo bastante com ele, tá? E eu muitas vezes falo boa tarde, bom dia, né? Esse aqui foi eu pedir para eles escreverem, testar essa funcionalidade de escrever fotos, tá? Mas aqui, ó, explorar GPTs. Vocês entram aqui, dentro de explorar GPTs, ele vai trazer para vocês várias inteligências artificiais que podem te ajudar no seu dia a dia. Ó, o DAWI aqui, ó, tá? E aí, ó, o data, análise de dados aqui, tá? Então, você pode ir lá e buscar. E aí, eu achei um muito interessante, né? Por exemplo, essas aqui são as pesquisas que eu fiz, da área jurídica. Olha aqui, revisor de escrita jurídica, oráculo da escrita jurídica, tá? Área médica, ele vai trazer para você um monte de ferramentas que você pode utilizar, tá? Então, por aí vai, gente. Dá para a gente brincar, entrar em cada um deles aqui e fazer testes e exercícios muito interessantes, tá? Então, a resposta que eu queria dar para vocês, sim, dá para vender mais utilizando a inteligência artificial. Você só precisa saber o que você quer vender mais. Você quer vender mais modernização? Você quer vender mais peças e reparos? Você quer captar mais clientes? Ou você quer vender mais? Né? Porque dá sim, dá para utilizar muito dessas ferramentas no nosso dia a dia, tá? Bom, pessoal, essa é a apresentação. Eu tô, eu tô aqui no chat para ver
quem colocou perguntas aqui para ver se eu preciso esclarecer, né? E aí eu estou à disposição de vocês. Kátia, tem vários comentários aí, tem até programadores aí, tem gente que falou que tem já os bancos de dados aí, então, não sei se você chegou, acho que você não deu tempo de ver, né? Mas já tem vários comentários aí importantes. É que você estava apresentando, claro, não deu para ver. Mas vamos já dar uma passada em quem já escreveu. Ó, a Bruna Reis está falando que adapta. É verdade, adapta é muito legal. É um ótimo programa de IA e já tem vários recursos, inclusive o gerador de imagens, né? Ele é pago também, né? Então vale bastante a pena. A Edneia está falando que o RP dela é destinado para empresas. Tem alguns, eu fiz até entrevistas no canal Conversa de Elevador sobre alguns, né? Então, tem sim já bem especializados no que a gente, no nosso segmento, né? Você consegue ainda fazer algumas adaptações se for necessário, mas tem sim. Quem fala é o Anderson da. Ah, não, ele só está se apresentando. O Gilson está falando que tem, não no Excel, mas em banco de dados relacional. Legal, Ele é Gilson. engenheiro de software, né, Gilson? É bem legal isso, Gilson. E aí ele permite fazer, provavelmente, permite fazer as perguntas para ter essas respostas, né? É importante a gente querer saber qual é a pergunta que a gente quer responder, né? Ah, ele está falando que é tipo um data center, né? Legal. Tem mais alguma que eu perdi aqui? Ah, o Cláudio está falando da palestra, né? Da palestra. Machine Learning é uma área da inteligência artificial que ensina computadores a aprenderem a melhorar com dados sem serem explicitamente programados para cada tarefa. Perfeita explicação, Júlio. É isso aí mesmo. É isso aí. Acho que é isso. Tem mais aqui? Ah, aqui, ó. Como está o InfoCloud atualmente? O Brasil já tem legislação que limita o uso da inteligência artificial? Questões bem específicas. Sobre legislação, você está querendo falar a legislação geral, né, gente, do IA, né? Não tem informações direcionadas para a inteligência artificial, tanto que nas eleições a gente teve questões bem específicas do que poderia ser usado e o que não poderia ser usado, né? Então hoje está muito aberto. O que a gente precisa tomar cuidado, gente, é como está o LGPD, né? Essas outras, o uso de material não autorizado, como o Fábio falou no começo da nossa conversa sobre o artigo, né? Então, essas legislações, elas não são especificamente para inteligência artificial, mas você pode ter problema, sim, se você utilizar alguma coisa e não avisar que aquilo é inteligência artificial, tá? Então, precisa ficar atento. Do InfoCloud que perguntaram, né? Então, a Ambev já tem um sistema que basta você conectar o elevador à internet, inclusive com o modelo novo, o atual comando mais novo agora, o InfoSlim, ele já tem a porta Wi-Fi e Bluetooth, então você pode facilmente conectar à internet, né? Você precisa praticamente só ter a internet na casa de máquinas. Na pior das hipóteses, a gente também pode vender um modem, que é uma coisa genérica, aí que você coloca um cartão, e a partir daí você conecta e tem esse controle do elevador à distância, né? Agora, essa coleta de dados, essa manipulação de dados aí para chegar à manutenção preditiva é que é o próximo desafio, porque vamos dizer, a gente vai ter que coletar esses dados e saber, olha, então a sua porta abriu 1 milhão de vezes e a correia aguenta 1 milhão de vezes. Então, sugiro você trocar. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que primeiro coletar as informações, por isso que a Kátia até falou. O pessoal começou a colocar isso, mas já olhando também no futuro. Começou a coletar os dados para que no futuro tenha já mais informações, aí processar essas informações. E elas vão servir também, inclusive, para a engenharia, né? Então, a engenharia também vai ter estatísticas do que mais falha e para melhorar os produtos futuros, os projetos dos produtos futuros. Então, na verdade, nosso InfoCloud já está
há muito tempo funcionando. No caso, ele basta você ter essa conexão à internet, mas essa análise de dados, a gente não usa os dados do cliente. O cliente que teria que fazer, e a gente espera criar, conforme o pessoal for usando, ter mais opções. Exatamente. E vocês mesmo, de quem está na ponta, podem coletar mais informações que, na verdade, pela própria preventiva, você já tem muitos dados. Você tem muitas informações, né? Eu vejo por esses sistemas, né, automatizados, em que o técnico faz a preventiva, ele capta muita informação ali dentro dos aplicativos. O ponto é, essas informações estão sendo armazenadas? Porque você vai ter informação não só do equipamento, mas também da sua equipe de manutenção, né? Qual que é a área, por exemplo, que você hoje está com mais dificuldade em chamados? Ah, Kátia, eu sei, a área tal, tem um técnico ali, mas isso está em informação? Quando a gente tem uma empresa de 100, 200 equipamentos, né, a gente ainda vai, né, mas a partir do momento que a gente cresce muito a empresa, uma empresa com 500 equipamentos, 600 equipamentos, já começa a ficar uma quantidade de dados muito excessiva para a gente ter tudo na cabeça, né? Então, essa é a indicação aí para vocês, tá bom? Bom, acho que é isso. Se quiser, eu tenho depois para quem quiser, pode me escrever. Eu também tenho mais dicas, tá? Cátia, eu não cheguei a passar tudo, não sabia exatamente o seu conteúdo, né? Você saiu na frente aí. Mas vi também um especialista falando a consulta, por exemplo, no chat GPT, né? De usar o método SID, né? Que seria sempre que você for perguntar, colocar essas 4 coisas, né? Então, C seria o contexto, né? Então, por exemplo, comporte-se como um profissional criativo de texto. Uma instrução. Vou fornecer, por exemplo, a uma vaga, você quer fazer um anúncio de uma vaga que está disponível para técnico, né? Então, quero uma vaga sobre um especialista do setor de elevadores. Então, quero que você descreva um anúncio convincente para os interessados. Dá detalhes, né? Então, você pode dizer, olha, pode usar um estilo descontraído, focando nos benefícios para os especialistas, né? E aí a entrada que você colocaria. Aí mais detalhes, né? São muitas empresas especializadas de manutenção na região tal, localizada tal. A tarefa vai ser reparar elevadores elétricos e hidráulicos, salário, aí pode colocar, se tiver o caso, né? Bônus, férias, né? E aí detalhes da proposta, né? Agora, e aí a recomendação é que você escreva todos esses 4 blocos num texto só, sem dar enter, tá? Sem palavras entre parênteses, que daí dá um resultado melhor, tá? Então, são alguns detalhes. Quem quiser mais dicas aí, pode escrever também para mim, fabio@infolev.com.br. Eu também posso mandar mais informações. E, claro, também vou aprender com vocês aí, né? Porque tudo é muito novo e estamos todos aí juntos aí para melhorar o nosso setor. Legal. Gente, gostei muito de preparar esse conteúdo para vocês. Me desafiou aqui a buscar mais novidades. Claro que a gente tem que fazer uma coisa mais ampla para que caiba para todo mundo. A gente não sabe o que cada um, né, já está aprofundado e tudo mais. Mas quem quiser também chamar o Fábio, eu, ali no próprio grupo Conversa de Elevador, deixei aqui o meu número, quem quiser entrar, né? A gente vai conversando e dando sugestões e trocando, né? Isso tem acontecido muito nos nossos grupos, né? Ah, eu uso tal ferramenta, é boa, é legal, mas o pago, não, muda para outra. Então, a gente está sempre trocando aí informações, tá bom? Vamos. Acho que a Camila pediu para falar ou foi Isso. sem querer? Um minuto. Acho que foi sem querer. Acho que foi sem querer. Então, a dica é vocês serem bastante curiosos, estarem sempre aí com vontade de conhecer mais. E quem estiver na Lift Road Show, passar lá no stand da Infoleve para fazer uma fotinho comigo, com o Fábio. Alex não vai estar lá, né? Alex não Não. quer Dessa vez eu não vou estar tieto com a lá. gente. O No Alex ano, está fazendo muitas viagens esse ano. Cada hora que eu olho, ele está num canto do mundo. o ano tá acabando, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. Tem até dia do síndico, dia 30, né? Pois é, pois Mais é. uma coisa E aí para os eventos das empresas, né?
mais uma para coisa. participar. E esse bem importante para a gente. Legal, gente. Tá Boa bom. tarde para vocês. Obrigado. Obrigado, Kátia. Ótimo. Obrigado a Tchau, todos até os mais. participantes. Tchau, tchau. Obrigado a todos, obrigado, Kátia, obrigado, Fábio, e até a próxima, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.